Boa tarde, meus queridos amigos, saúdo-vos vivamente e iremos neste curto live dedicar-nos ao estudo do teatro em França durante o século XX, como temos vindo aqui a fazer as nossas últimas démarches de estudo do teatro e, portanto, falta-nos França, Inglaterra e Itália. Hoje vamos então entrar em França. Portanto, lembram-se perfeitamente da última vez que estivemos a falar de teatro. Penso que se lembram que foi da Alemanha e espero que tenham lido os apontamentos, pelo menos auditivos, que tenham retirado do live. E que tenha ficado alguma coisa sobre a Alemanha. Portanto, agora hoje vamos à França. É um período mais curto a nível de pesquisa que fiz, vai ser muito rápido. Depois teremos então Itália e Inglaterra, que será um pouco mais longo. Então, vou iniciar a leitura do texto sobre o teatro francês no século XX, retirado do livro que todos vocês já conhecem, que é A Grande Guerra e os movimentos literários e artísticos na Europa. Durante o Segundo Império, o teatro tinha adquirido um papel privilegiado na vida cosmopolita parisiense, composta por pessoas de baixo nível. A riqueza parisiense pertencia a uma minoria social cujo luxo sobressaía em exposições de arte. O teatro enverdou depois pela via comercial e foi surgindo em salões privados. Não deixava transparecer nada de culturalmente correto nem de caráter nacional, apresentando apenas temas de fraco nível, uma moral hipócrita que tudo escondia, tendo sido a opereta, na maioria das vezes, que fazia jus a tal panorama ligeiro e de fáceis costumes. Nesse tempo, o teatro de Alexandre Dumas Filho agitava o público que assistia às suas peças, em que o autor explanava as suas teses sociais sobre o romantismo e encenava temas que retratavam a sociedade equívoca, como no caso de O Filho Natural, A Questão do Dinheiro ou A Dama das Camélias, que data ainda do fim do século de 1852. Quanto ao autor Émile Augier, que nasceu em 1820 e faleceu em 1889, mesmo no final do século XIX, defendia nas suas peças as posições da alta burguesia, ao passo que Georg Sand não se conseguiu afirmar suficientemente no meio teatral. Nessa época predominavam o cômico da palavra, o vaudeville e o cômico do movimento, a maioria das vezes cruel, onde, por exemplo, num cenário montado por Eugène Labiche, datado de 1815 a 1888, único autor então considerado nacional. Portanto, as datas que citei eram do nascimento e falecimento deste autor, 1815 e 1888. Portanto, era nessa época o único autor considerado nacional e onde nas suas peças se mostravam os vícios do espírito pequeno-burguês. A sociedade de posses que frequentava o teatro desejava divertir-se e apreciava no boulevard as comédias em 3 atos e 3 personagens, que normalmente eram o marido, a mulher e a amante. Portanto, pode-se por aqui verificar o tipo de teatro de costumes ainda muito incipientes que se praticava inicialmente em França. A sociedade
de Posses que frequentava o teatro desejava divertir-se e apreciava no boulevard as comédias em 3 atos e 3 personagens, o marido, a mulher e a amante. Quanto a Victorien Sardou, que nasceu em 1831 e faleceu em 1908, mostrou magníficas e faustosas encenações, como em Fedora ou em Madame Saint-Gene. O teatro oficial tinha como concorrentes o Teatro Vaudeville, o Teatro Variedades e o Teatro do Ginásio. Portanto, havia 4 teatros para além... 3 teatros para além do Teatro Nacional, que eram precisamente o Vaudeville, Variedades e o Teatro do Ginásio. Mantinha-se do romantismo a tendência para o regresso ao realismo popular, no que concernia a concepção teatral, declamação e interpretação, e tal aconteceu no Teatro do Ambigu e no Teatro Histórico. Portanto, mantinha-se ainda resquícios do romantismo e uma tendência para o realismo popular quanto à concepção teatral, no que se referia à declamação e à interpretação. Curiosamente, o pintor Courbet usou pela primeira vez a palavra realismo, em 1850. Portanto, a seguir ao romantismo, começou a chamar a atenção dos escritores o realismo. E foi precisamente Courbet, que era pintor, que começou a aproximar-se precisamente do realismo. E depois, 7 anos após este acontecimento, Flaubert e Baudelaire seriam levados a tribunal por ultraje à moral pública e aos bons costumes. Um ano depois da fundação em Londres, em 1864, da Associação Geral dos Trabalhadores, Zola, que era um conhecidíssimo escritor francês, Émile Zola, veria recusadas 2 peças de teatro, A Feia e Madalena, respectivamente pelo Teatro Odéon e pelo Teatro do Ginásio. Outros nomes ressoaram no seio do teatro francês, como Edmond e Jules de Goncourt, por exemplo, que se ingraram no teatro, quanto a Émile Zola, a Alphonse Daudet e a Georges Bizet impuseram o teatro naturalista após a Comuna, porque se pensava que a Terceira República traria a esperança ao teatro, ao permitir a efetivação de frutíferas experiências sociais. Entretanto, tinha dado a estampa a obra do naturalista britânico Charles Darwin, que era intitulada A Origem das Espécies e data de 1859. E a do médico e fisiologista francês Claude Bernard, que data de 1865 o seu estudo da medicina experimental, que iriam contribuir para renovar a cena teatral francesa. Portanto, a ciência também tem a sua quota-parte na no desenvolvimento do teatro. E portanto, revela novos conhecimentos, não é? Ao público, que também têm repercussão na escrita dos autores teatrais e que a enriquecem, pois, obviamente, não é? Depois, então, do rescaldo da Comuna Parisiense, a burguesia interessada em produzir riqueza desenvolvia o comércio, a indústria, a ciência e conquistava colónias. Após esse período de conquistas, outro viria caracterizado por reivindicações sociais, lutas políticas e conflitos de interesses, que iria desembocar na Grande Guerra, que se verificou de 1914 a 1918.
Porém, a burguesia não descurava a vida social e cultural. Frequentava os locais noturnos, em especial o teatro, onde as comédias e os dramas a três eram de boa qualidade, assistia a operetas, frequentava cafés, concerto, percorria os cabarés das cancionistas, os espetáculos de sombras chinesas, as revistas e os números de danças que faziam concorrência ao teatro oficial, mas também roubavam clientela ao teatro de amor, por Riche-Henri Bataille, ao teatro cínico, Henri Bernstein, o teatro de ideias, François Durel, Bria, Octave Mirbeau, e ao teatro digestivo, o mais valioso pela sua fantasia, de Georges Feydeau, de Tristan Bernard e de Fleur, entre outros. Nessa época, ansiava-se por um novo teatro, quer fosse naturalista ou realista, simbolista ou idealista, de evasão poética ou mística. Portanto, o público queria teatro e estava ansioso por um tipo de teatro que o captasse mais e que o levasse a ir mais ao teatro e, portanto, a sentir mais, possivelmente, mais respeito pelo teatro e mais interesse pelo conteúdo das peças que eram apresentadas. O realismo ainda se impôs, sobretudo no teatro lírico, como acontecera em 1859 no Fausto de Gounod. Por outro lado, verificou-se uma oposição ao naturalismo e ao simbolismo, como aconteceu no Cyrano de Bergerac, em 1897, de Edmond Rostand, peça maravilhosamente versificada e interpretada pelos irmãos Coquelin. Nada sobrara do teatro fantasista de Maurice Donay, que nasceu em 1859 e faleceu em 1945, que se preocupava com os problemas sociais e o comportamento em sociedade. Os atores passaram a ter mais importância do que as peças, e surgiram grandes nomes, como o de Lucien Guitry, o de Sarah Bernard, ou o de Réjane, o de Max, ou o nome dos Coquelin. Entre a Comuna e o caso Dreyfus, que teve muita repercussão em França e que levantou grandes polémicas, e até Émile Zola escreveu sobre este caso, que levantou muitas interpretações e separou o público francês, porque tomaram partido uns do herói que estava a ser, digamos que sacrificado pelo poder governamental francês, e, portanto, houve uma divisão a nível político, e Émile Zola escreveu um artigo sobre este caso Dreyfus, que ficou muito conhecido. Enquanto o dramaturgo Victorien Sardou dava emprego às vedetas e diversos autores desfilavam no teatro francês dessa época, tais como Édouard Pailleron, Erckmann Chatrian, Henri Becque e Émile Zola. Um importante acontecimento iria contribuir para enriquecer e abrir novas perspectivas ao panorama do teatro contemporâneo. Portanto, finalmente, alguma coisa de novo estava para acontecer. E aconteceu efetivamente. Com a fundação do Teatro Livre em Montmartre, no ano de 1887, por André Antoine, iniciou-se a Revolução Teatral em França numa tentativa de renovar os palcos franceses. Finalmente, há uma reviravolta no campo do teatro. Esse ator amador queria partir da própria imagem da vida, tentando aplicar as ideias que Émile Zola tinha revelado na sua obra O Naturalismo no Teatro, que publicou em 1881, a peças como Os Magarefes, de Fernand Icre, e outras peças ainda. Para além
Para além das peças de Zola, André Antoine apresentou publicamente peças de Goncourt, Ibsen, Strindberg, Tolstói, Hauptmann e ajudou a lançar Georges Courtelaine. Outros autores, como o poeta lírico Paul Fort, contra o verismo de Antoine, fundou o Teatro de Arte em 1890, concebido como um teatro poético onde participaram como cenógrafos pintores da escola pós-impressionista. Portanto, começou a haver uma renovação mais acentuada e mais moderna do teatro francês. Por sua vez, o ator e diretor teatral Liounier Pou, que nasceu em 1869 e faleceu em 1940, seguindo o exemplo de Antoine, fundou o Teatro de Louvre em 1863, o primeiro teatro a apresentar em finais do século XIX obras do movimento simbolista, como as peças de August Strindberg e de Henrik Ibsen. O Teatro Livre, que realizara várias turnês pela Europa, iria extinguir-se em 1896, em plena crise do teatro dramático. Contudo, o teatro lírico conseguia grande sucesso em Paris, o mesmo sucedendo com a opereta e o musical, cujo público era recrutado entre a burguesia. O público popular apenas podia assistir aos espetáculos de opereta ou de melodramas. Quanto às feiras, deixaram de apresentar paródias, farsas ou burlescos. Entretanto, despontava pela primeira vez o cinema, nas caves do Grand Café, em Paris, no ano de 1895. Com o advento das ideias socialistas e o progresso do sindicalismo, já em finais do século XIX, exigia-se a criação de um teatro do povo e para o povo. Deveu-se ao escritor e poeta Maurice Pottecher, que nasceu em 1867 e faleceu em 1960, a criação em Bussang, nos Vosges, do primeiro Teatro do Povo, que estreou em 1892, com a peça Médico à Força. Em 1893 surgiu em Paris o Teatro Cívico, fundado pelo poeta romancista francês Louis Liomet. Aliás, este poeta e romancista era um franco-alemão, exatamente. Louis Liomet, que nasceu em 1870 e faleceu em 1923, que em 1900 montou o Danton de Romain Rolland. Portanto, esta peça seria também importante neste ano de 1900. De 1900 a 1909, o movimento das universidades populares coordenou em bairros populares representações clássicas. A constituição de grupos de teatro de amadores passou a ser imparável a partir de então. Portanto, começavam a haver muitas companhias de teatro e, portanto, havia amadores de teatro que se juntavam para se agruparem nestes grupos de teatro, claro. Jacques Rocher, segundo as teorias de Lois Fuller, que nasceu em 1862 e faleceu em 1928, e dos ballets russes de Sergei Diaghilev, fundou o Teatro das Artes. Portanto, Jacques Rocher fundou o Teatro das Artes, que durou de 1910 a 1913, e montou espetáculos, ora modernos, ora clássicos, promovendo a encenação renovada de obras líricas. A influência dos ballets russes, os bailes russos, portanto, daquele autor de que temos falado, o Diaghilev, Sergei Diaghilev,
Admitiu a arte de pintores no cenário e no desenho de figurinos. E isso foi estrondoso porque era um teatro que apelava muito a que o público o frequentasse, porque grandes artistas, pintores, trabalhavam para este encenador e, portanto, este teatro teve imenso êxito por toda a Europa. E então, os desenhos de figurinos eram feitos por pintores célebres como Pablo Picasso, Matisse, Braque ou Trillo, existindo uma constante renovação, como no caso Ballet Parada, com um único cenário, de Jean Cocteau. Jean Cocteau nasceu em 1889 e faleceu em 1963. E a música era de Erik Satie, que nasceu em 1866 e morreu em 1925. Apresentado ao público entre 1916 e 1917, este Ballet Parade. Portanto, este Ballet Parade tinha a música de Erik Satie e o cenário foi feito por Jean Cocteau. Após a Primeira Grande Guerra, os teatros de cartel tentavam reunir esforços comuns de atores, autores e diretores na luta contra a comercialização do espetáculo. Portanto, começou a organizar-se em França, já com mais poderio e força, o teatro moderno. E, portanto, temos aqui um resumo do que sucedeu em França desde o início do século, aliás, desde finais do século XIX, até que se formou e organizou um teatro com ideias mais clarividentes e modernistas. E hoje ficamos por aqui e depois iremos ou para a Inglaterra ou para a Itália, de acordo com as capacidades aqui da locutora. E então vou-me despedir de vós com votos de muita, muita saúde e que tenham muita força durante esta pandemia que nos está a assolar a todos e, portanto, a ceifar tantas vidas no nosso país e que, se Deus quiser, há de ir embora o mais rápido possível. Boa tarde a todos, até um próximo live.